E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, saiu o relatório do governo japonês sobre questão de salários reais, tá aí dos gastos das famílias em relação ao consumo real. E eu vou trazer isso para você já para você ter uma ideia mais ou menos de como tá o Japão, tá? Economicamente falando. E antes de começar esse vídeo, tá? Eu vou colocar um trechinho em japonês aqui que saiu na mídia. Eu já vou alertar para você, tá? Para você que pensa em, como é que se fala assim, em investir nas ações do governo japonês, tá? O Go Kishida, ele veio a público. Eu poderia até gravar um vídeo só para isso, porque isso aqui, como é que se fala assim, parece piada de mau gosto. Eu vi aquilo, eu achei uma piada de mau gosto tão grande que merecia um vídeo só para aquilo. Tá? Por incrível que pareça, o Kishida ele veio a público, tá? Ele falou sobre as ações que o governo japonês vai fazer em relação à descarbonização. Até aí tudo bem, tá? Parece uma coisa bacana, parece uma coisa bonita essa história da descarbonização. Mas na hora que ele falou para que vai ser usado o dinheiro, eu dei risada. É uma piada de mau gosto aquilo. Por quê? Ele pretende usar internamente, tá? No Japão, o dinheiro que eles vão arrecadar com essas ações e títulos do governo para descarbonização, para quê? Para janelas isolantes e para aquecedores de água de alto desempenho. Faz noção um negócio desse? Claro que eles vão usar também para fábricas de semicondutores e fábricas de baterias. Faz noção um negócio desse? Aonde está a descarbonização? Na hora que os investidores olharem aquilo, eles vão falar: não, a gente não quer. Porque isso aí, como é que se fala assim? É um tiro no pé. Porque de descarbonização não tem nada. É uma conversa fiada, uma piada de mau gosto, sem noção. Mas vamos lá, olha só, tá? Vou colocar um trechinho aqui em japonês, já para você ter uma ideia. Para você que entende japonês, já vai ter uma noção do que está falando. Se você não entende, tá? Fica comigo aqui até o final, já para você ter uma ideia, tá? De como está em relação a salários reais, os valores de salários reais e gastos das famílias. 厚生労働省が公表した毎月勤労統計調査の9月の速報値によりますと、物価の変動分を反映した働く人1人当たりの実質賃金は、去年の同じ月と比べて 2.4% 減少し、18ヶ月連続でマイナスとなりました。Então já deu para você ter uma ideia, né? Se você entendeu japonês, já deu para você ter uma ideia. Se você não entendeu, vamos lá, vem junto comigo. Os preços continuam elevados e o salário real por trabalhador em setembro diminuiu 2,4% em face ao mesmo mês do ano passado, marcando o 18º mês consecutivo de salários negativos em relação à inflação. Então você vê que o dinheiro japonês está perdendo valor cada vez mais. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar realizou uma pesquisa mensal de estatística do trabalho, visando mais de 30 mil estabelecimentos com 5 ou mais empregados em todo o país. E foi divulgado números preliminares de setembro. Falar em números preliminares, me desculpe só como é que se fala a interrupção. Eles já vão começar a soltar os números do PIB, tá? E já tem economistas falando que esse PIB vai ser negativo. Se ele for positivo, é no máximo 0,4%. É muito pouco para um crescimento de um país. E que ele pode chegar a menos 1,2% negativo no PIB. Então já dá para você ter uma ideia que o Japão tá bom? Não, o Japão não tá bom. Eu canso de falar esse tipo de coisa. Até economista japonês está falando. Quem soltou mais ou menos esse prospecto foi NHK em relação aos números do PIB. E as empresas que soltaram, como é que se fala assim, esse prospecto
privado, tá? Em relação ao número do PIB, foram 10 empresas privadas de pesquisa aqui do Japão. Então já dá pesquisa que eu falo assim, de economia aqui do Japão. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não tá legal. Claro que os números oficiais vai ser só o governo japonês que vai soltar. Só que já dá para ter uma ideia do que? Se os economistas vêm acompanhando da mesma forma que eu venho acompanhando, dependendo do que o governo japonês soltar, vai caracterizar mentira. Então já dá para você ter uma ideia, por A mais B, que tem muita coisa aí que o governo Kishida ele está fazendo camuflado. Tá? É igual essa ideia da descarbonização. Por que eu falo esse tipo de coisa? Pô, descarbonizar você vai ter que cortar o gás carbônico de alguma maneira. Agora, colocando uma janela isolante, um aquecedor de água de alto desempenho nas casas das pessoas, isso aí é descarbonizar? Não. Por isso que eu falo, isso é uma piada de mau gosto. Eu poderia ter gravado um vídeo só falando sobre isso, mas não quero tomar mais seu tempo que você já despende aqui no canal. Então quem tiver uma dúvida, procura essa fala do Kishida em relação aos títulos GX que o governo japonês vai colocar no mercado, tá? Para transição da descarbonização que eles falam. É uma piada de mau gosto, assim, sem pé nem cabeça, mas continuando aqui. O salário real por trabalhador, que reflete a variação dos preços, diminuiu 2,4% em face a setembro do ano passado, marcando o 18º mês consecutivo de queda. Tá. O salário médio total em dinheiro, que inclui o salário base e horas extras, foi de 279,304 ienes, com um aumento de 1,2% em relação a setembro do ano passado, que está positivo há 21 meses consecutivos. Eu estou falando que está subindo, diz a lenda. Tá? Mas não tem conseguido acompanhar os aumentos de preços e os salários reais estão diminuindo. Houve uma reunião do BOJ. Essa aí eu não quis nem trazer para você, porque, como é que se diz assim, não quis nem gravar no canal essa reunião do BOJ, porque aquilo ali foi de dar desgosto. Por que disso? O BOJ, ou no caso o Ueda, ele falou e não disse nada. Então simplesmente, como é que fala assim, a coisa vai continuar da forma que está, porque eles não sabem o que fazer. Basicamente, se você ler as entrelinhas do que o Ueda falou. Tanto que ele falou, se houver alguma mudança drástica que requer que nós mudemos a política financeira do Japão, nós o faremos, caso contrário, não. Então eles fizeram uma reunião para falar isso para o público. Por isso que eu nem gravei um vídeo falando sobre esse relatório do BOJ, porque, como é que se fala assim, é totalmente... Eu não vou usar uma palavra mas é totalmente assim, sem noção. Como é que a política financeira, no caso assim, a financeira e o que o Kishida está levando aqui no Japão. Então já dá para você sacar por A mais B que, se levar em conta todos esses passos que o Kishida está dando, que o BOJ está fazendo, a coisa não vai melhorar. Muito pelo contrário, eles não vão mexer. Eu não sei se você acompanha o dólar aqui no Japão. Você viu que o dólar está na média de 149, 150. O euro bateu 161. Com isso, você acha que tem tendência da coisa melhorar no Japão? Não. Nada. Muito difícil. Só se vier uma intervenção galáctica divina. Caso contrário, não tem como isso aqui mudar. Aí é a hora que cabe a você tomar suas próprias decisões para os melhores passos assertivos, da mesma forma que eu faço aqui na minha casa. Tá? Para tentar manter, como é que se fala assim, as contas sempre no azul, tá? E ainda conseguir juntar algum dinheirinho, nem que seja pouco ou muito. Tá? Eu falo esse tipo de coisa porque tem pessoas que, se não ajuntar no mínimo 50 mil, para ela não tá bom, então ela vai lá e torra tudo. Conheço vários assim. Mas se você levar em conta, junta o mínimo que der, depois você investe esse dinheiro,
em vez de torrar tudo, esse mínimo que der, depois você investindo, aquilo vai começar a te gerar dinheiro, em caso se você fizer investimentos financeiros, que vai te dar um futuro bem bacana lá na frente, do que você torrar tudo agora, depois lá na frente você pode ser que você chore. Tá? Porque você sabe como é que tá o sistema, como é que se fala assim, previdenciário. Você vê que no Japão é uma porcaria o sistema previdenciário. Você vê que no Brasil tá meia boca também a coisa. Então você vê que a situação não tá legal. Não tá. De modo geral, tem que procurar se proteger, sim, da melhor maneira possível. Principalmente para você que mora aqui no Japão, você sabe disso, que o melhor amigo que você tem na hora dos apertos é o seu dinheiro. Você conta nos dedos os amigos que você pode contar na hora do vamos ver ali. Tá? Então por isso que eu falo para você, nem que seja pouquinho, mas procure poupar. Daquele pouquinho vai gerar um certo montante. Na hora que gerar aquele certo montante, se você não investir aqui no Japão, investir no Brasil, você manda. Por que eu falo esse tipo de coisa? Tem empresas que elas cobram, por exemplo, Goryacoin até 30 mil ienes que você fazer a remessa. Então vale a pena o quê? Você vai poupando até juntar os 30 mil ienes e você manda no limite. Em vez de mandar 10 mil, paga Goryacoin. Manda 5 mil, paga Goryacoin. Besteira. Junta os 30 e manda. Você vai pagar a mesma taxa. Isso você vai fazer seu dinheiro render. Aí depois dali, você, fazendo as conversões lá no Brasil, você investe seu dinheiro. No Tesouro Direto, ou como é que se fala assim, CDI, CDB. O Tesouro Direto, tá, eu posso falar com, como é que se fala assim, nesse ponto. Não digo com exatidão, tá? Mas eu posso falar assim, com clareza. Vale a pena investir no Tesouro Direto? Tá valendo? Pô, tá valendo. Até porque também o Tesouro Direto, ele tá sendo, como é que se fala assim, uma coisa assim muito... Como é que eu vou explicar para você? De vez em quando me foge as palavras em português. Todo mês eles estão mandando extratos, tá? Para você acompanhar como é que está o rendimento da, como é que se fala assim, do seu ganho. Então vale a pena esse tipo de coisa? Pô, vale muito a pena. Porque você consegue ali ir acompanhando como é que está a coisa real. Tá? Porque dependendo do investimento que você faz em determinados bancos, se você não correr atrás, você não consegue ver como é que está o rendimento. Questão de ganhos. Na parte do Tesouro Direto, eu recebo extratos todos os meses. Então é bacana esse tipo de coisa? Pô, é bacana demais. Ah, japonês, mas você está falando para investir no Tesouro Direto só por causa desse tipo de coisa? Não, o rendimento está bacana também. Tá? Então você vê que você consegue ter um acompanhamento e você consegue ver, como é que se fala assim, os rendimentos, e a parte de rendimento está satisfatória. Então é bacana? Pô, é bacana. Tá? Então, conselho que eu dou, quem tiver uma graninha, poder fazer investimentos a longo prazo, no caso do Tesouro Direto é a longo prazo. Não faça a curto prazo porque não presta. Curto, médio prazo assim não é legal. Faça a longo prazo. Já faça visando aposentadoria. No caso do Tesouro Direto. É um dinheiro que você vai jogar lá e você vai esquecer. Tá? Mas vamos aqui. Agora vamos à parte dos gastos das famílias. No mês de setembro, o valor gasto pelas famílias de 2 ou mais pessoas, o consumo foi inferior ao mesmo mês do ano, né, do ano passado. Já pelo 7º mês consecutivo, ele vem diminuindo os gastos com alimentação devido ao aumento nos preços dos alimentos. Aí é aquela velha história. As pessoas estão gastando menos com comida. Porque elas querem que sobra mais para outros tipos de gastos. O governo Kishida, ele está vendo esse tipo de coisa. Por isso que eu falei que não existe almoço de graça. Por que você acha que ele vai colocar essa redução de 40 mil ienes entre imposto de renda e imposto residencial? Por causa desse tipo de coisa. Só que é um gasto, uma redução muito pequena, que é feito uma vez ao ano, sabendo que tem 12 meses. Ele não esteve disposto a liberar o de 5%. Se ele tivesse feito de 5%, ele iria perder uma boa fatia, claro. Mas ele iria ganhar muito mais em consumos, em circulação de mercadoria. Mas ele não quis pagar para ver. Então é aquela velha história. Essa política que ele fez não vai dar em nada. Simples assim.
Tá? Da forma que ele está achando que ele vai conseguir os aumentos salariais no ciclo vicioso, igual aquele virtuoso que ele fala, que ele quer um ciclo virtuoso de aumentos salariais. O cacete, não vai ter isso aqui. Com os aumentos do negócio. O dólar chegando a 150, o euro a 161. Isso vai chegar até aumentos nas empresas, principalmente que o Japão depende muito de importação. Porque muita gente desconhece. Em questão de matéria-prima, o Japão quase não tem nada. O Japão depende muito das coisas de fora. Porque primeiro o Japão é uma ilha, ele já é limitado. Então, por ser limitado, ele tem, como é que se fala? Ele não pode plantar muitas coisas, ele não pode criar muitas coisas, ele não tem como extrair muitas coisas do solo. E aí? E o pouco que tem está sendo estragado. Igual você vê que o PFAS na água, em muitos locais do Japão, praticamente no país inteiro. Tá? Então você vê que a coisa, em vez de melhorar, está degringolando, está degringolando. E vê essa história de novo, eu falando de novo da descarbonização dos títulos. Mas isso aqui é tudo pro que chega a arrecadar dinheiro, porque, aonde você vai eliminar o gás carbônico, a diminuição dos gás carbônicos, com janela isolante? Não faz sentido, e é coisa que ele quer. Por isso que eu falo assim, é a piada de mau gosto, mas continuando. De acordo com a pesquisa de orçamento familiar de setembro anunciada pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, o valor gasto de duas famílias ou mais no consumo foi de 882,969 ienes, um aumento de 2,8% em relação ao mesmo mês do ano passado em termos reais, excluindo a variação de preço. Diz a lenda, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque aqui em casa nós somos em dois e minha esposa não recebe nem isso de salário. Para começar. Então, como é que se fala assim? Se eu não colocar meu lado economista para trabalhar, a renda não dá. Né? Então tem muita coisa que, como é que se fala assim? Que essas pesquisas do Ministério tem que se levar em, como é que se fala? Tem que aceitar os números, mas com o freio de mão puxado, porque, como é que se fala assim, não é todo mundo no Japão que ganha esse valor de 282,969 ienes. Então tem muita coisa aí que, como é que se fala assim, tem que pisar no freio. Mas vamos lá. É o 7º mês consecutivo, desde março deste ano, que os gastos com consumo são inferiores ao mês anterior, do ano anterior. Né, o mesmo mês do ano anterior. Analisando a composição de gastos com alimentação, diminuíram 3,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. A onda de calor teve impacto nos preços, incluindo preços mais elevados dos vegetais frescos, como tomate. As roupas de outono também não tiveram bom desempenho, com gastos de roupas e diminuíram 21,7%. Aí é aquela velha história, você vê que está cada vez tendo menos vendas no Japão. Então o que isso implica? Na manutenção do emprego das pessoas, cada vez menos horas trabalhadas, cada vez menos ganhos para as pessoas. E com a inflação, já deu para você ver que isso aí é uma combinação explosiva. Né? Então já dá para você sacar para mais B que você vai ter que, como é que se fala? Começar a rebolar daqui para frente. Para você que pretende vir do Brasil para cá, é melhor você ter um plano A, B e C. Para a questão de gastos de consumo. Tá? Porque você vê que a coisa não está legal. Daí a tendência não é melhorar. Os custos de comunicação também diminuíram 7,1% devido às tendências contínuas de mudança de tarifa de telefone móvel para planos mais baratos. Por quê? As pessoas estão ficando estranguladas. Igual, por exemplo, você vai lá, vou trocar meu telefone por um iPhone 15. Beleza. É só que você vem na sua conta de telefone, dependendo, 15 mil, 16 mil. Tá? Dependendo do orçamento da pessoa, isso esfola. Só para vocês terem uma ideia de comparativo. Um saco de arroz de 10 quilos daquele que é usado para fazer nigiri sushi, como é que se fala assim? Nos restaurantes, ou nos kaiten sushis, o do bom é uma média de 4.000 ienes.
Então, se você paga 16 mil todo mês, são 3 sacos de arroz, são 30 quilos. Né? Isso colocando só em comparativo de arroz. Isso do arroz do bom, tá? O coxa Ricari do bom. Que tem o coxa Ricari meia boca e tem o coxa Ricari porcaria. Tá? Então, tem variações. Portanto, só para ter uma ideia, o coxa Ricari meia boca, você encontra ele ainda, dependendo do local, a 2.700, 2.800. Então, 16 mil de conta de telefone sai caro. Pô, sai caro pra cacete. Pra você ter um luxo no bolso. Mas é aquela velha história. Vai do poder aquisitivo de cada um, da necessidade de cada um. Você viu a mãe gritando com o filho por sai? É complicado. Meus vizinhos aqui são complicados. Então já dá para você sacar por A mais B que... Por isso que eles falam no diminuição nos custos de comunicação. Porque as pessoas, dependendo, estão cortando esse tipo de gasto. Então, já vai ficando ciente da coisa. Por outro lado, como o calor continua em setembro, sim, fez um calor da miséria. As faturas de eletricidade subiram 10,6%. Sim, quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia falado sobre isso, tanto que eu havia dado até o exemplo da conta de luz da minha casa. Tá? Devido ao uso do ar-condicionado e etc. E as despesas relacionadas com automóveis subiram 22,1% devido ao aumento das oportunidades de sair. Diz o governo. Tá? Então já dá para você ter uma ideia, economicamente falando, você vê que os salários estão desvalorizando, por mais que estejam subindo, diz o governo que está subindo. Tá? Mas você vê que as próprias pessoas estão consumindo menos na parte de alimentação aqui no Japão. Então você vê que essa parte de alimentação tem todo um efeito dominó. Porque se a pessoa não compra um legume, uma verdura ali, primeiro a parte do agricultor. Tá? O agricultor já não vai ter o ganho dele. Então, dependendo, para ficar contratando pessoas ali, já vai começar a ficar inviável. Se ele não está tendo esses gastos, ele não vai ter gastos com detergente, por exemplo, gastos com papel, ou com embalagens, ou com empresas de logística, ou com vários outros tipos de empresas. Então o que acontece? Todas essas pessoas que trabalham nessas empresas vão ter cada vez menos horas de trabalho. Então já deu para você ter uma ideia que não é só o agricultor que é afetado, tem toda uma cadeia por trás ali uma cadeia produtiva por trás do agricultor, que dá o suporte. Então todas essas pessoas são afetadas. E essas pessoas que trabalham nessas empresas são afetadas pelas pessoas. E as pessoas por trás, que fornecem a matéria-prima para essas empresas, por exemplo, são afetadas também. Então é um efeito dominó muito grande que muita gente não pensa nisso. Mas é um estrago muito grande que vem acontecendo. E é um estrago silencioso. Porque na hora que a pessoa percebe, já foi. Tá? Então tem que se tomar cuidado? Sim, muito. Por isso que eu falo para as pessoas, não deixe dinheiro parado, invista de alguma forma, seja de forma sentimental, profissional ou financeira, mas invista, não deixe dinheiro parado, porque senão é complicado. Da mesma forma, japonês, mas eu preciso deixar um dinheiro paradinho ali em questão de emergência. Sim, mas existem já investimentos que você pode deixar seu dinheiro parado ali, que você consegue em questão de resgate de um dia. Se você não precisar de mexer por vários meses, esse dinheiro tá rendendo para você por vários meses, até você precisar de mexer naquele dinheiro. Entende a jogada como é que é? É melhor você ganhar do que não ganhar nada. É melhor que 0. Então é melhor você ganhar pouquinho do que você não ganhar nada com dinheiro parado. Fala assim, porque muita gente deixa dinheiro dentro de casa parado. Acontece. Japonês, o que você está falando? Você vê que aparece de vez em quando tantos milhões no lixo aqui no Japão. Apareceu 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Vira e mexe acontece. Jogado no lixo. Porque as pessoas deixam lá.
Aí na hora que acaba acontecendo alguma coisa com a família, eles fazem um catazuque, joga tudo fora e não abre para olhar. Só vai catando as coisas e já vai jogando, embalando. E aí? Só que nisso o dinheiro foi. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa que a mentalidade das pessoas vão ter que mudar daqui para frente. Tá? E de novo, não invista no título do governo japonês, porque isso aí é uma furada. Por mais que eles estejam colocando, como é que se fala, juros a 1%, até 1%, não faça isso, que isso aí vai ser um tiro no pé. Escreve o que eu estou falando. Tá. E se você assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu, você realmente quis informação. Tá certo? E maido.